Você acredita que um objeto pode ser amaldiçoado? Que algo aparentemente inofensivo, como uma boneca, possa carregar uma energia capaz de provocar medo, desespero e até a morte? Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais assustadoras do mundo sobrenatural, o caso real de Annabelle, a boneca amaldiçoada que inspirou uma das franquias de terror mais conhecidas do cinema. Mas antes de começarmos, seja muito bem-vindo ao Sombriamente, o seu canal dedicado aos mistérios mais obscuros, casos sobrenaturais e histórias reais que desafiam a lógica. Se você é apaixonado pelo inexplicável, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui, toda semana, você vai conhecer algo que vai mexer com a sua mente e talvez com o seu sono. Agora, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e prepare-se. Essa é a verdadeira história de Annabelle. Tudo começou no ano de 1970, em uma época em que os Estados Unidos viviam uma mistura de inocência e medo. As pessoas acreditavam em muitas coisas, desde o poder do amor livre até as forças invisíveis do além. Foi nesse cenário que Donna, uma jovem estudante de enfermagem, recebeu de presente de sua mãe uma boneca aparentemente comum. Ela era grande, feita de pano, com um sorriso costurado e olhos redondos. Uma tragédia, um brinquedo popular e inofensivo da época. Mas a aparência dócil da boneca escondia algo muito mais sombrio. Donna dividia o apartamento com sua colega Angie, e logo as duas começaram a perceber que havia algo estranho acontecendo. A boneca parecia se mover sozinha. No início, eram pequenas mudanças, a posição da cabeça, os braços levemente diferentes. Mas com o passar dos dias, os movimentos se tornaram mais claros. Annabelle aparecia em lugares completamente diferentes, às vezes sentada no sofá, outras no quarto, ou até mesmo com as pernas cruzadas, em uma posição que ninguém lembrava de ter deixado. Assustadas, mas curiosas, Donna e Angie começaram a acreditar que algo espiritual poderia estar acontecendo. Elas decidiram consultar um médium, alguém capaz de se comunicar com o outro lado. Durante a sessão, o médium revelou algo que deixaria qualquer um em pânico. Havia o espírito de uma menina chamado Annabelle Higgins preso dentro da boneca. A história contada era trágica. A menina teria morrido nas proximidades do prédio onde Donna morava, e agora seu espírito buscava carinho e aceitação. Comovidas, as jovens resolveram permitir que Annabelle permanecesse na boneca. Mas essa foi a maior decisão errada de suas vidas. Depois disso, os fenômenos se tornaram violentos. As portas batiam sozinhas, barulhos estranhos ecoavam durante a noite, e pedaços de papel com mensagens ameaçadoras apareciam do nada, escritos com uma caligrafia infantil. Um amigo de Donna, Lou, começou a se preocupar seriamente. Ele dizia que havia algo maligno naquela boneca, algo que não era de uma criança. Certa noite, Lou teve um pesadelo vívido. Ele sonhou que Annabelle estava em cima dele, tentando sufocá-lo. Quando acordou, o pesadelo parecia ter deixado marcas reais, arranhões profundos em seu peito, como se garras invisíveis o tivessem atacado. Assustadas, Donna e Angie resolveram procurar ajuda espiritual mais séria. Foi então que entraram em contato com um casal de investigadores paranormais que já começava a ganhar fama na época. Ed e Lorraine Warren. Ed era demonologista e Lorraine era médium clarividente. Juntos, eles haviam investigado dezenas de casos paranormais, e sabiam reconhecer quando algo ultrapassava os limites do espiritual. Ao chegarem ao apartamento, Lorraine imediatamente sentiu uma presença opressora. Segundo ela, não havia uma garotinha inocente presa na boneca, e sim algo muito mais sinistro. Lorraine descreveu que o espírito maligno fingia ser uma criança para enganar as garotas e ganhar sua confiança. O verdadeiro objetivo era possuir uma das moradoras. Ed confirmou, a boneca em si não está possuída. O que existe é um demônio usando aquele objeto como um canal de manifestação. O casal realizou uma bênção na casa e decidiu levar a boneca embora, para evitar mais ataques. Mas a viagem até a casa dos Warren foi uma experiência que eles jamais esqueceriam. Durante o trajeto, o carro apagava sozinho, o freio falhava, e em certos momentos, uma força invisível parecia empurrar o veículo para fora da estrada. Foi preciso borrifar água benta sobre Annabelle para conseguir completar o caminho até sua casa. Ao chegar em Connecticut, os Warren colocaram Annabelle em uma vitrine de vidro trancada, dentro do que viria a ser o famoso Museu do Oculto. Um aviso foi colocado na frente. Aviso, não toque. Mas nem todos levavam a advertência a sério. Certa vez, um jovem que visitava o museu zombou da boneca e bateu no vidro, desafiando-a a fazer algo.
Lorraine pediu que ele se retirasse imediatamente. Horas depois, aquele mesmo jovem morreu em um acidente de moto. Sua namorada sobreviveu, e afirmou que ele havia perdido o controle rindo e falando sobre a boneca maldita. Outros visitantes também relataram acidentes misteriosos, visões, e até ataques de pânico após visitarem Annabelle. Lorraine passou a dizer que o espírito maligno ainda estava preso, mas não derrotado. Por isso, a vitrine era abençoada regularmente por padres, e ninguém além da equipe autorizada podia sequer se aproximar. Com a morte de Ed Warren em 2006 e de Lorraine em 2019, o destino de Annabelle se tornou uma curiosidade mundial. Ela continua guardada, em segurança, sob vigilância e isolamento, dentro do museu que agora é administrado por pessoas próximas à família Warren. Em agosto de 2020, um rumor tomou conta da internet. Diziam que Annabelle havia fugido do museu. A notícia viralizou, assustando milhões de pessoas. Mas logo foi desmentida, a boneca nunca saiu de seu lugar. Lorraine costumava dizer que Annabelle é como uma bateria espiritual, capaz de armazenar uma energia demoníaca que nunca deve ser libertada. Muitos céticos afirmam que toda essa história é apenas fruto de superstição, exageros e coincidências. Mas aqueles que estiveram perto de Annabelle garantem que há algo que não pode ser explicado pela lógica. Até mesmo profissionais de cinema que trabalharam nos filmes inspirados na boneca relataram acontecimentos estranhos, como equipamentos que falhavam misteriosamente e acidentes inexplicáveis nos bastidores. Seja mito ou verdade, Annabelle se tornou um ícone do sobrenatural, uma lembrança de que o mal pode se esconder nas formas mais inocentes. Uma boneca de pano, com um sorriso costurado, guardando um segredo sombrio. E você? Acredita que um objeto pode realmente abrigar algo maligno? Ou acha que tudo não passa de uma história criada para assustar? Deixe sua opinião nos comentários, e se você chegou até aqui, é sinal de que tem coragem. Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder as próximas histórias reais de terror. E este foi o caso Annabelle, a boneca amaldiçoada. Até a próxima, se você tiver coragem de voltar.